Boa noite. Vamos fazer uma explanação conceitual sobre a responsabilidade civil, sobre sua origem, conceito e elementos. A própria origem da palavra responsabilidade civil está ligada ao fato de não prejudicar outra pessoa. Podemos definir isso na medida que aquele que causa um dano a outro tem o dever de repará-lo. A noção de responsabilidade se torna plena na própria origem da palavra, que se traduz em responsabilizar uma pessoa pelo dano que ela causou a outra. O conceito de responsabilidade civil tem muitas semelhanças com o de obrigação. Note que conceitos são distintos, pois a responsabilidade civil faz parte de uma obrigação, que é reparar o dano causado por não se observar a obrigação. A conduta humana é o primeiro elemento da responsabilidade civil. Um fato da natureza só pode ser uma responsabilidade civil subjetiva se for atribuída a um homem. Senão, seria uma conduta meramente objetiva, seria um dano objetivo. Somente o homem por si ou por meio de uma pessoa jurídica pode causar dano que gere uma responsabilidade civil pela sua conduta. Fica fácil entender que a ação ou uma omissão humana voluntária, que pode ser pressuposto necessário para a configuração da responsabilidade civil, isto é, a conduta humana, positiva ou negativa, este último caso, uma omissão. A conduta humana é a que tem o seu núcleo fundamental na voluntariedade, que faz com que a liberdade de escolha do agente tenha uma responsabilidade civil. A conduta humana não quer dizer que a intenção é de causar dano, mas tão somente ter consciência daquilo que se está fazendo. Boa noite. Lucas, o que é conduta humana? Bom, boa noite. Para Sérgio Cavalieri, a conduta é o comportamento humano voluntário, que se materializa através de uma ação ou omissão. A vontade é um elemento subjetivo da conduta, sua carga de energia psíquica que impede o agente. É o impulso casual do comportamento humano. Maria Helena Diniz entende a conduta como o ato humano comissivo ou omissivo, ilícito ou ilícito, voluntário e objetivamente imputável do próprio agente ou de terceiro, ou o fato de animal ou de coisa inanimada, que cause dano a outra, gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado. E por fim, Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona conceituam a conduta como um ato humano voluntário, humano, positivo ou negativo, guiada pela vontade do agente, que desemboca do dano. Bom, voluntariedade da conduta. Qual o seu significado para a responsabilização? Bom, como adverte Stolz e Pamplona, a voluntariedade é elemento intrínseco da conduta humana e resulta exatamente da liberdade da escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz. A responsabilidade civil resulta exatamente da conduta humana, positiva ou negativa, guiada pela vontade do agente, que desemboca no dano ou prejuízo. Assim, a conduta voluntária é uma condição sine qua non para a existência da responsabilidade, pois, se o ato é inovatório, não se fala em responsabilização. Como se deu a evolução da responsabilidade civil da culpa e o que significa ato comissivo e ato omissivo. A responsabilidade civil era regra no Código de 16, era a culpa provada evoluindo. Já no atual Código, a responsabilidade objetiva, em certos casos, fundada no risco integral. Ato omissivo é aquele que decorre de um comportamento ativo, positivo. A exemplo, o dano causado pela pessoa que estava bêbada bate o carro no muro do vizinho, causando-lhe prejuízo. Por sua vez, um ato omissivo, em regra, é uma ação negativa, geradora de dano, como é o caso do médico que em um hospital não administra os medicamentos necessários a um paciente só porque ele é o seu inimigo.
podendo levá-lo à morte. Ressalte-se que só pode ser responsabilizado por omissão que tem o dever jurídico de agir, vale dizer, estiver numa situação jurídica que o obrigue a impedir a ocorrência do resultado. Por exemplo, o policial que se omite de defender alguém que está sendo espancado, o salva-vidas que observa um banhista se afogar e não o socorre. A conduta, enquanto fator de responsabilização, há de ser sempre pessoal? Não. Regra geral, somente responde pelo fato aquele que lhe deu causa, diretamente ou indiretamente, por conduta própria. Entretanto, a lei, algumas vezes, faz surgir a responsabilidade do fato de outrem, ou de terceiro, a quem a responsabilidade está ligada. Neste caso, a responsabilidade surge não de uma conduta daquele que quem ela é imputada, mas de um terceiro ou de outrem, com a qual aquele tenha uma relação por um dever de guardar vigilância e cuidar. Trata-se de um caso de responsabilização indireta, decorrente de uma conduta alheia, por exemplo, os pais que respondem pelos atos dos seus filhos menores, o patrão por seus empregadores e etc. Lucas, o ato omissivo sempre gera responsabilização e da responsabilização por atos decorrentes de coisas ou animais que mantém sobre a nossa guarda. Não. Como já dito antes, só responde pelo resultado de seu ato omissivo aquele que juridicamente tem o dever de agir. Quanto à responsabilização, ocorre quando a lei responsabiliza as pessoas que tenham um dever de guarda, vigilância ou cuidado em relação a certas pessoas, animais ou coisas e se omitem o cumprimento desse dever. Nesses casos, as pessoas não respondem por fato de outrem, mas pelo o fato próprio da omissão, como, por exemplo, deixar um cão de raça solto no quintal com o portão aberto e este vem a morder alguém, ou colocar um jarro de planta sobre o peitoril da janela do seu apartamento no terceiro andar sem o devido cuidado de proteção, que evite sua queda e este venha a despencar sobre a cabeça de algum transeunte, causando-lhe dano. Boa noite. Boa noite.